Boa tarde, a paz do Senhor Jesus de Nazaré está iniciando, só ouvir. Uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu vou ensinar você a colocar o diabo debaixo dos seus pés, no tempo real, onde você estiver. Você coloca o diabo debaixo dos seus pés. Aí, aonde você estiver, e eu coloco aqui, e nós unimos a nossa fé e colocamos o diabo debaixo dos nossos pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas, povo de Deus, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, vem? Una a sua fé com a minha fé e vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós estamos na Tua presença, Pai. E crendo, Pai, que ali, o Senhor Jesus, Ele é o nosso único intercessor. Ele é, Pai, o nosso único intercessor. E, meu Deus, a palavra do Senhor diz que eu sou a justiça do Senhor em Cristo Jesus. Ela diz que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus e que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, nesse momento, Pai, de oração, eu estou unido, a minha fé está unida com o povo de Deus. O Brasil afora, Pai, tá aí, a nossa nação, sendo uma nação aí, acordada, uma nação aí, iluminada. Nós cristãos não vamos deixar de maneira nenhuma a nossa nação ser aí, escurecida, entenebrecida pelo diabo. E eu já estou te falando, Satanás, eu já estou te deixando bem claro para você, que é para você bater em retirada, é para você sair do nosso lugar. Por um momento, por uma pequena brecha, você entrou. Mas no nome do Senhor Jesus de Nazaré, você vai sair daí. E é agora, é nesse momento, é agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque está escrito na palavra de Deus que nós estamos escondidos debaixo da sombra do Onipotente. E está escrito na palavra de Deus que estes sinais seguirão aos que crerem. No nome do Senhor Jesus, nós expulsaremos, pisaremos em serpentes e escorpião e expulsaremos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém. E povo de Deus, hoje nós vamos ter louvor? Vamos! Hoje nós vamos ter entrega? Vamos! Hoje nós vamos ter ensino? Vamos! Principal aqui, gente, tudo é muito bom, tudo nos leva a estar mais unido a Deus, mas o ensino, povo de Deus, porque vocês têm que aprender, a fazer uma oração e Deus te responder ali, no momento, na hora que você está precisando. Tem que aprender ali a colocar o diabo debaixo dos seus pés no tempo real. Vocês entenderam? É nessa fé que eu estou e cada dia, gente, que eu vejo aí um resultado, eu vejo as pessoas aí aprendendo, eu fico muito feliz, porque não dá mais, gente, para ficarmos aí, com uma massa de manobra, para a direita, para a esquerda, não, para trás, mais um pouquinho para trás, não, um pouquinho para a direita, não, um pouquinho, de maneira nenhuma. Vamos ser um povo posicionado, vamos estar firme no caminho, na verdade, na vida, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos estar ali, com nossos olhos fitos em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e de todo o universo. Vamos estar ali, com a nossa fé firme em Deus
e crendo. Como que nós vamos crer? Quando nós ouvimos o Evangelho, entramos no caminho e vamos ali com nossa fé firme no Todo-Poderoso, nós vamos ouvindo ali a direção do Espírito Santo de Deus. E então, povo de Deus, quando eu falo do nosso Deus Trino, eu estou falando aqui, ó, do Deus Espírito Santo, do Deus Filho e do Deus Pai, tá bom, povo de Deus? Quando eu fizer isso aqui para vocês, eu estou falando isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, hoje nós temos entregas, nós temos aqui, povo de Deus, a continuação de ontem. E, gente, o povo aí, ó, choveu aí de perguntas. Eu dei um ensino hoje, 5 horas da manhã, e o povo perguntando, eles querem saber como, quer saber ali, ó, quer que eu faça ali o tutorial. É sim, povo de Deus, o povo quer aprender. Ele quer aprender e eles não querem ser mais enganados aí, ó, as mulheres não querem ser enganadas pelo marido e nem os homens enganados pelas mulheres. Então, eles assim, ó, choveu de perguntas e eles pedindo para que eu realmente fizesse um tutorial para eles aprenderem como Eu não brinco, gente. Antigamente eu falava, mata, come, mostra o pau. Hoje eu falo, eu faço um tutorial. E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. É nessa fé que nós temos de estar, crendo que nosso Deus não falha. Crendo que é Ele que luta a nossa batalha. Ele é o fogo consumidor. E ai daquele que se meter aí, ó, com a menina dos olhos de Deus. Vai sair todo chamuscado, vai sair todo queimado em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é nessa fé que vocês têm que estar, povo de Deus. É nessa fé. E povo de Deus, vamos fazer um louvor aqui, vamos louvar o Senhor e agradecimento a Ele e vamos bendizer o santo nome dele no nosso louvor, né? Olha o louvor aqui, povo de Deus. Olha, povo de Deus, nós vamos fazer esse aqui, olha, chamado de Deus. Eu gosto muito desse louvor. Nos acompanha na tela aí, por favor. E você que sabe cantar, nos acompanha aí cantando em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O nome do louvor é Chamado de Deus. Se você está ouvindo este chamado, tudo então será mudado por Jesus. Eu também já fui assim como você, fui me perdendo por não crer em Jesus. Meu irmão, aceite a fé agora ou nunca, e eu lhe faço uma pergunta de salvação. Meu irmão, aceite a fé agora ou nunca, e eu lhe faço uma pergunta de salvação. Meu irmão, aceite a fé agora ou nunca, e eu lhe faço uma pergunta de salvação. Só existe uma saída, diga sim para Jesus.
O céu vai se abrir para você também. O segredo os teus sonhos vão chegar bem mais além. O segredo é estar em comunhão. Deixar Jesus entrar no coração. Meu irmão, aceite a fé agora ou nunca. E eu lhe faço uma pergunta de salvação. Meu irmão, dê um jeito em sua vida. Só existe uma saída. Diga sim para Jesus. O céu vai se abrir para você também. Os teus sonhos vão chegar bem mais além. O segredo é estar em comunhão e deixar Jesus entrar no coração. Amém! Obrigado, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és santo dos santos, Pai. E eu creio, Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu quero cada dia, Senhor, estar fazendo o melhor para o Senhor. E eu sei que o louvor é ali um momento que nós, assim, está preparando o coração do povo para ouvir a palavra, para estar ali aprendendo, Pai. Então, aqui, Pai, é só vamos falar aqui, uma entradazinha, Pai, porque eu quero fazer muito e muito melhor, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Então, povo de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 32, no versículo 30. Êxodo, versículo 32, 30. Essa palavra, gente, eu ia estar passando ela para vocês ontem, né? E nós, ontem, como eu falei para vocês, que ficou muito, muito ensino para hoje. Então, vamos aprender hoje em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu quero vocês aí, ó, aprendendo a colocar o diabo debaixo dos seus pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, ó, mudando de lugar com você, trocando de lugar, negociando o seu lugar. De maneira nenhuma. A brecha qual Deus abriu para você é sua. Cabe só você, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos lá, Deuteronômio 32, 30. Como pode ser que um só persegue 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Nós vamos até aqui, povo de Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 91. Salmo 91, o versículo é o 7. Aí tá aqui, gente, olha, é o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 91, né, povo de Deus? Tá aqui, olha, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então, povo de Deus, o que eu quero falar com vocês é que Deus, ele confirma a palavra dele por toda a Bíblia, né? Ele fala e ele confirma,
Porque aqui, olha, Deus deixa bem claro que a palavra dele é eterna, a palavra dele é viva, ela é imutável. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então enereganda ela dá siri, ganda debedeci, ganda de manahanaramanasse, deregalabanahanase. E aí, povo de Deus, é bem sério o povo de Deus, que Deus ele fala uma vez, e quando você vai olhar ali, você vai seguir ali, aprofundar ali, ele vai só ali confirmando, e cada vez ele vai confirmando aquela palavra e deixando bem claro que a palavra dele não muda. É a mesma em todas aqui, ó, eu li no Primeiro Testamento, lá no início, Deuteronômio, depois eu vim para Salmos 91, depois tem, você pode ir acompanhando esse versículo e Deus confirmando ali, mas eu quero ensinar vocês em qual condições que vocês têm que estar para vocês poder chegar, dar vida a essa palavra. E para você dar vida a essa palavra e tá ali, gente, vivendo, dando vida à palavra de Deus, dando vida, porque a letra mata e o Espírito vivifica, povo de Deus. E somos nós que damos vida à palavra de Deus quando nós cremos no que está escrito. Você entende? Entende? Vocês estão entendendo, povo de Deus? A grandeza dessa palavra, desse ensino aqui? Eu quero que vocês aprendam a extrair poder da palavra de Deus. Entende, povo de Deus? Eu estou chamando vocês para sair dessa de horror e passar para o lado vencedor, sair dessa de horror, do cristão que fica aí, ó, como um pedinte, e vir para a igreja para conhecer Deus. Você conhecendo Deus, você fica rico, porque você está ali, ó, vai viver ali debaixo da graça de Deus. Como que é viver debaixo da graça de Deus? É ter a palavra viva. Está ali, ó, na presença de Deus, está ali o poder de Deus manifesto na sua vida. Entende, povo de Deus? É nessa fé que nós temos de estar. É nessa fé que nós temos de estar e procurar ali aprender a extrair poder da palavra de Deus, dar vida à palavra, porque a letra mata e o Espírito vivifica, entende? Vamos viver ali, ó, debaixo da graça de Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, só ouvir, eu amo entregar para vocês, eu amo dar os meus anúncios aqui, e como eu sempre falo com vocês, se de manhã não dá para me falar, tá passando aí os anúncios direitinho para vocês, à noite, às 18 horas, eu passo tudo ali direitinho para vocês, né? E não pode deixar para trás, gente, a gente não pode deixar de anunciar, senão vem o robô. E o meu grito aqui, povo de Deus, qual que é? Que nós temos de estar ali, ó, nós vamos lá,
nós trabalhamos e somos nós que vamos entregar, né? Somos nós que vamos entregar. Nós não temos que ficar olhando aí, ó, para as situações que vão se levantar, nós não podemos ficar olhando aí, ó, não podemos olhar aí, ó, nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que olhar para Deus. E se Deus te deu, você entrega. Você entrega. E que o diabo que lute, e é mesmo, Deus, nós temos que estar aí, ó, nessa unção, nessa fé e nos comportar como homens e mulheres de Deus, né? Ter aí, ó, zelo, onde você for, como disse Deus. Deus diz para mim na palavra dele que onde nós colocarmos ali, ó, a planta do nosso pé, ali será nosso por herança. E povo de Deus, o meu grito aqui com vocês Deus é amor. Deus é amor, mas se Deus chega ali, ó, no lugar onde tem briga, onde tem bagunça, ele vai organizar. E nem sempre as pessoas que estão ali na bagunça vai querer ser corrigido. E ali vai haver vai levantar poeira, né, povo de Deus? E ali, gente, nós temos de estar ali, ó, ir com a verdade, ir ali com a nossa verdade, ir ali nos posicionar e não aceitar de maneira nenhuma que venha o vento aí, ó, e leve a sua verdade. E que venha aí, ó, o Satanás e seus demônios e te passe ali por mentiroso. Você tem que dar o grito e tem que dar o grito certo. Tem que dar o grito certo e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo troque ou que o diabo aí, ó, negocie o seu lugar para outros aí. De maneira nenhuma você pode aceitar. E se Deus ungiu você, é você que vai estar ali naquela brecha, é você que vai estar ali entregando, é você que vai lá. E se você orou e houve cura, se você orou e houve ali, ó, a pessoa conseguiu aquilo que ela estava buscando, é você que vai entregar aquela bênção, porque no dia do juízo é você que vai entregar. Tudo que você fez aqui, você vai entregar para Deus, né? Hoje o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. E no dia do juízo ele vem como juiz, entende? Ele vem só para julgar ali, ó. E como eu falo com vocês, a volta do Senhor Jesus, eu tenho falado com vocês da agilidade de Deus. Ele vai vir, ó, como eu já li para vocês, ele vai aparecer como um relâmpago de uma extremidade na outra. Eu ouço um missionário pregando e ele fala assim, olha, é num piscar de olho. Então, o que nós temos? Nós cristãos temos de estar fazendo. Nós temos de estar aí, ó, com a nossa vida certa. Nós temos de estar aí, ó, no caminho, com os nossos olhos fitos no Senhor. E é quando eu falo com vocês, eu chamo vocês e volto lá em Gênesis. E eu falo com vocês ali, olha... você acha que Adão e Eva, a serpente foi lá e foi tudo assim pensou e fez? Não, teve um tempo para a serpente estar ali conquistando a Eva e até ali no momento dela aparecer, ela foi ali, ó, enchendo ali o ouvido da Eva, e ali eu entendo ali que foi um resumo bem feito ali, que a cobra apareceu e fez a proposta para a Eva foi lá e comeu o fruto. Mas tudo aí, gente, teve um tempo. É como eu conto para vocês no meu testemunho. Eu conto para vocês da separação, e quando eu ouvia uma voz, o tempo todo essa voz falava, as pessoas vinham falar de casamento comigo,
E eu confiante ali, falando ali que eu casei no Senhor e que o meu marido conhecia a palavra de Deus. E confiante, porque eu pedi Deus na minha oração ali, eu pedi Deus um homem temente, um homem que o conhecesse e essa pessoa conhece Deus, ela respeita, né, gente? E ali, gente, como eu falo com vocês, ali até a Eva ir lá e comer o fruto e oferecer ali para o Adão. E assim, o que eu quero chamar a sua atenção é no tempo que houve ali nesses acontecimentos e que é tudo colocado ali, muito ali, um perto do outro, e dá a impressão que aconteceu tudo assim no estalo, mas foi ali, ó, teve um tempo, entende? E primeiro, gente, tudo aconteceu no mundo, no espírito, para depois vir acontecer no mundo, no mundo material, entende? Quando eu falo com vocês que o mundo espiritual é muito sério e que eu não brinco com as coisas de Deus, eu estou falando sério, sério. E principalmente, gente, depois dessas experiências que eu tive essas experiências aqui, ó, vivendo no meu dia a dia, e quando eu falo com vocês assim, muitas vezes eu ouvi entendendo, teve outras vezes que eu ouvi nitidamente a voz, na outra vez eu entendi, é como se você entendesse assim, ó, vai ali, entende? É vivendo o seu dia a dia, você vivendo o dia a dia é que acontece, gente. E quando eu conto aí as minhas experiências, eu falo com vocês assim, olha, que eu vivi e o que eu conto para vocês é o que eu consigo falar. E tem coisas que eu vivi e eu não consigo ainda expressar. Então, povo de Deus, nós voltamos lá em Moisés. Eu falei com vocês ali, olha, o Moisés, gente, ele cresceu ali, ó, ele foi criado, ele era filho da filha de Faraó, então ele estudou na melhor escola, ele aprendeu ali, ó, né? Ali nos melhores, com os melhores ali, com as melhores pessoas ali para ensinar ele. E no entanto, quando Deus falou com Moisés disse que ele não sabia falar. E povo de Deus, hoje de manhã eu fazendo um estudo ali, eu estava lendo ali e falando, e nesse estudo eu estava lendo sobre conhecimento e inteligência e que Deus nos dá pequenos fragmentos, pequenos. E nesses pequenos fragmentos, no meu caso, eu fiquei maravilhada, igual eu conto para vocês. Tem coisas que eu não sei expressar, não sei falar com vocês ainda. Vamos fazer silêncio, povo de Deus, e vamos prestar atenção aqui, senão vocês me distraem e eu não consigo passar para vocês da maneira que eu quero. E eu quero estar ali completando o que eu falei com vocês hoje de manhã. Eu até anotei aqui, olha, porque eu distraí, eu não falei o que eu tinha que falar. Eu contei para vocês ali, ó, do meu projeto, meu plano ali para com a loja, a qual Deus me mostrou a partir do momento que eu tive que acionar o seguro e ao invés de eu ir lá correndo acionar o seguro sem fazer uma oração,
Eu ajoelhei ali eu desliguei o telefone, eu ajoelhei no pé da cama, eu orei a Deus e Deus me mostrou a loja. E essa loja, gente, eu coloquei, igual eu falo com vocês, eu coloquei ali para os meus filhos trabalharem e para empregar os jovens, né? E ali, no momento, gente, que o Stanley desceu para a loja, eu falo com vocês que ali eu tive que ir para a casa dos meus pais, lá para a comunidade São Pedro, lá olhar minha mãe. E como eu conto para vocês, muitas vezes, gente, eu fui para levar minha mãe para consultar e para voltar no mesmo dia. Ali eu fiquei ali meses. Ali eu fiquei ali, ó, eu fiquei 15 dias, eu fiquei meses. Mas aqui, gente, ó, do Stanley descer, o combinado era deles aprender e não é trabalhar como se estivesse trabalhando trabalhando ali vigiado, não, é como se eles fossem donos, entende? Essa era a minha visão. Era a minha visão. E se eu precisasse de sair, se a gente precisasse de sair, os meninos podiam ficar na loja tranquilo, não ter que fechar a loja. Mas aí, povo de Deus, é que vem a humilhação. A humilhação. E ali nós colocamos a loja, e ali com aquela alegria, e como eu falo com vocês, nós deixamos de viver aquele momento ali, assim, viver melhor ali o que o dinheiro podia comprar, porque nós estávamos investindo na loja. E com muita alegria, povo de Deus, com muita alegria. Às vezes a gente descia para organizar ali uma pasteleira no domingo, e era tudo com muita alegria. E, gente, a humilhação aqui foi, povo de Deus, que não teve ali. Eu falei com vocês que eu fui obrigada a subir, não trabalhar na minha loja mais. E ali eu fiquei aqui em cima, gente, de um lado para o outro, uma preocupação, que a Denilton estava lá na loja sozinho. E aí, povo de Deus, eles fizeram, gente, eles tiveram coragem, tiveram tempo para fazer esse absurdo. Num sábado, gente, eles colocaram um jovem para trabalhar na loja, e eu e os meus 3 meninos aqui em cima. Foi a maior humilhação. Gente, não passamos pouca coisa, não. E quando eu falo com vocês que eu não consigo contar tudo o que eu passei, assim, numa chamada, eu não consigo passar para vocês tudo o que eu passei, num termo aí, ó, de humilhação. E ali, gente, tudo combinado, tudo organizado, tudo projetado, e os meninos com saúde, os meninos aí, ó, com potencial para estar descendo para a loja, para ajudar, para aprender, para se tornar aí, ó, um ser livre, né, gente? Eu sempre falei que o trabalho dignifica o homem. Eu nunca imaginei, nunca quis criar filhos, filhos que não trabalha, filho que não desce, vai lá e põe a mão na massa. Aí, povo de Deus, e ali teve um sábado, e a Denilton começou a falar comigo, e começou todo mundo a pedir trabalho na loja, todo mundo pedir trabalho. E eu deixava bem claro para ele, falei assim, olha, se for para trabalhar, os meninos tá aqui, é os meninos que vai trabalhar primeiro. É os meninos que vão descer e vão trabalhar primeiro. E ali, gente, pois eles fizeram. Esse menino, ele veio trabalhar aqui num sábado, nos humilhando. Mas o que eu falo aqui, ó? São homens velhos, barbado, ali, com título ali na testa, que fizeram isso. E quando eu conto para vocês, eu estou ensinando você, mulher, e eu ensino para você também, homem de Deus.
E o tutorial que eu vou fazer ali, ó, como que eles fazem para te colocar aí, ó, para você ficar aí, ó, se sentindo aí, ó, como se diz, não é ameaçado, não. Você sentir aí, ficar aí com medo e ficar aí preso. Eu vou ensinar vocês tintim por tintim como que eles fazem. A junta que eles fazem e vai ali, ó, manobrando você. Quando eu falo com você para que você não deixe o diabo ficar aí, ó, te manobrando, eu sei muito bem o que aconteceu. E povo de Deus, em todo tempo que eu estava vivendo aquela situação, e eu falo com vocês aqui, ó, que eu estava vivendo aquela situação, Deus, ele abriu os meus olhos e me mostrava. E imagina eu, Solange Júnior, Maria de Socorro Júnior, uma pessoa muito irritada, muito nervosa. E ali, gente, eu não morri, foi pela misericórdia de Deus. Eu não morri pela misericórdia de Deus. É aí que entra, eu falo com vocês ali do Gideão, que ele pegou ali os trigos, foi para fora ali da comunidade dele e foi malhar o trigo e ficou observando como que é. Ali, cara, esse homem teve que despir ali do orgulho, ele teve que estar ali na unção de Deus. Para ele fazer isso, ficar observando o que aquele povo estava fazendo, como que eles agiam, para então ele dar a volta por cima. E foi essa palavra que eu li para vocês. 1 coloca 1000, 2 coloca 10.000. Eu estou falando de um cristão. E corenesse telecanta tacandere e se condere mamasse tricotere si dereganda la badasse neregogogande neresse e que le bebafei engola manasse deregorenasse. Você entendeu? Você entendeu o que é laçar o Satanás e puxar ele no laço e colocar ele debaixo dos seus pés? É isso que eu estou ensinando para você, mulher nécia, e é a mulher aí, ó, pagã. Busca saber, quando você lê na Bíblia, você lê ali, ó, é quando eu falo com vocês, às vezes nós lemos um capítulo, do capítulo sobra ali, ó, 3 versículos, dos 3 versículos sobra um versículo, e desse um versículo, você vai ali, ó, numa palavra. E esse é assim que eu estudei a Bíblia. Foi assim que eu estudei a Bíblia. E estou aqui hoje para ensinar vocês. Busca saber quando você estiver lendo a palavra lá e você vê ali o nome dos povos. Uai, fariseu, quem são os fariseus? Uai, quem são ali os midianitas? Esse povo existe até hoje? Como é que é, Deus? Pergunta pra Deus, mulher. Povo de Deus, entenda uma coisa. Se Deus falou, clama a mim, responder-te-á. Deus não vai responder você lendo ali a palavra e querendo aprender dele. Então, povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar. Ler a Bíblia e dar vida à palavra de Deus. Dá vida, porque a letra mata. Se você lê a Bíblia como se fosse uma história, quando você estivesse lendo um livro de história, nem é de história esses livros de história que conta ali, ó. Quando eu estudei história, eles falavam da escravidão, da descoberta do Brasil, tal, que era fato real, né, gente? Então, hoje eu já não sei como que é a história aí. Mas quando você lê a Bíblia, você está lendo ali, ó, fatos reais. São fatos que realmente aconteceram. Então, quando você lê em espírito,
Vanarigandala Dadashi Diricantale, Bedesidere Cantala, Babahana Manasse, e Candala Badashi Dirigoi, Gandala Manasse, Dere, Gandara Badasse, Itali Cantala Badasse, Dere, Gandara Manasse. É simplesmente maravilhoso, povo de Deus. E eu não posso deixar de falar que é horrendo. E que o povo de Deus, eles têm que ser ensinados. É aquele povo que chegou na igreja ali de pouco, tá ali, a gente tem que estar de olho, prestar atenção ali no interesse daquela pessoa, no caminhar daquela pessoa após ela chegar na igreja. E é por isso que eu falo com vocês, não mudem de igreja. Não fique aí, passeando numa igreja e outra, buscando bênçãos. Entende? Seja uma ovelha, seja membro de uma igreja, entende? E eu conto para vocês o meu testemunho, porque eu cheguei aqui e esse povo daqui, eles me julgaram do jeito que eles quiseram. Eles me julgaram do jeito que eles quiseram e acharam que era melhor. Só, gente, que eu sou uma pessoa bem pé no chão. Quando eu falo com você assim, eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, só ouvi, eu sei de quem que eu estou falando. Eu estou falando de mim, de Solange, de Maria do Socorro Júlio. Eu nasci ali, ali na comunidade de São Pedro, distrito de Santa Maria de Itabira. Eu sou filha de Antônio Júlio e Geralda Ferreira. E, gente, tive 8 irmãos, eu tive 12 irmãos, 4 morreram e nós crescemos ali em 8, entende, povo de Deus? E já contei para você testemunho das minhas irmãs que morreram, como que foi que elas morreram, já contei para você esse testemunho assim da minha vida toda e fazendo ali um tutorial. Então, povo de Deus, eu nunca brinquei de Deus. Eu cheguei na igreja de Pedro Leopoldo com a mochila pesada. E ali eu conheci o Deus que a minha irmã me apresentou por telefone. Lá na roça, bem pertinho da minha casa, tem um telefone público, aquele telefone azulão lá. Não sei se esse telefone está lá ainda, mas até a última vez que eu fui, ele estava lá. E aí, povo de Deus, e é essa o meu testemunho, o que eu vivi e o que eles tentaram fazer comigo. E eu, assim, pelo poder de Deus, estou aqui hoje. Eu estive ali, morrendo numa cama. E quando eu clamei o nome do Senhor Jesus, mandei que aquele espírito de morte saísse do meu corpo, eu senti ali, uma pequena ali, mexeu muito ali, muito leve. E eu senti ali no meu corpo aquela mexida e uma pequena melhora. Como diz o missionário, é 1,1% aí de melhora. E ali eu já entendi. Eu melhorei. Então, houve uma cura aqui. Eu vou continuar ali, falando a palavra de Deus, repreendendo esse espírito de morte, até que ele saia do meu corpo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E hoje eu estou aqui para contar para vocês o meu testemunho. Hoje eu vivo para falar, contar meu testemunho para vocês, para ensinar vocês que no nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós temos autoridade para mandar o diabo sair da nossa vida e ele ter que nos obedecer, entende? E quando eu falei com vocês aqui, do Salmo 91, de Deuteronômio 32, no versículo 30, eu estou falando com vocês as condições que vocês têm que estar para vocês, então, assumir essa palavra na sua vida e trazer o poder dessa palavra para a sua vida. E você vai andar, por onde você andar, você vai ver ali, as pessoas caindo, e você vai ver ali as pessoas tentando te parar, e você vai ver ali, o poder de Deus manifesto
onde que você colocar a planta dos seus pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é isso, povo de Deus. Eu cantaria outro louvor, mas eu vou estar aqui anunciando para vocês, e tá dando assim um tempo para a gente estar anunciando. Eu vou estar anunciando para vocês. Eu anuncio para vocês aqui, ó, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato, povo de Deus. E contra fato não há argumento. Há também, gente, ali, ó, os prédios arranha-céus na Avenida Brasília. E como eu já contei para vocês, há uns 20 dias eu fui na Avenida Brasília e eu indo ali, Deus mostrando para mim os lugares que seriam construídos esses prédios. E eu só ouvindo, né, gente? E eu cheguei, eu falei no dia que eu fui, e ali as pessoas falaram para mim que era para mim estar indo para a avenida e fazer, tipo assim, fazer uma caminhada do início ao final da avenida. E eu deixei bem claro para eles que eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solvi, eu sou menina dos olhos de Deus, e que nós, cristãos, nós somos mais valiosos do que o satélite, gente. Que não precisa de eu estar indo lá, que sendo eu menina dos olhos de Deus, você acha que Deus não vai me entregar? E eu falo com vocês, povo de Deus, eu abro os seus olhos para vocês entenderem. Eu não saio na rua olhando para um lado e para o outro. Que eu estou procurando isso, eu tenho que achar, eu tenho que encontrar. Não, gente, Deus me dá. Ele coloca nas minhas mãos. É quando eu chamo a atenção de obreiros aí, ó, para não ficar brigando. Não ficar brigando. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. E tem mais, olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Muitos ali são chamados, gente, mas os chamados, igual eu estou falando com vocês, param de brigar e vai realmente a quem interessa, vai a Deus. E Deus vai te dar ali, mostrar para você a brecha, mostrar para você qual é o seu propósito. E ali você não tem que ficar usando de força física, não. É fé. E é nessa fé, povo de Deus, é nessa fé que eu tô, eu falo com vocês. Eu não saio olhando para um lado, para o outro, procurando isso, aquilo, cadê? Assim, é igual eu falei com vocês que aconteceu domingo. Eu fui para a igreja, eu fui ali e sempre falando, eu estou indo para mim louvar e adorar o santo nome do Senhor, engrandecer, ouvir a palavra, aprender mais de Deus. Cada dia que você vai para a igreja, você completa aquele entendimento que Deus te deu no culto anterior. Entende? Então vai para ouvir a palavra. Eu tenho prazer, gente, de ir para a igreja e sentar ali, gente. Ou eu sento no primeiro banco lá. Mas eu fico ali, ó, prestando atenção no que o pastor está falando e simplesmente simplesmente é maravilhoso quando você entende essa pequena parte de você ir para a igreja, mas não é ir para a igreja com outro interesse que não seja o amor por Deus. Amor, agradecimento ali, agradecendo a Deus pelo que ele é, nem pelo que ele fez, é pelo que ele é.
E quando eu falo com vocês assim, olha, que eu busquei o Espírito Santo e busquei ali, mas eu busquei sem interesse, é por amor. E se eu tivesse assim, olha, só recebido o Espírito Santo e só conseguir louvar Ele em línguas, já estava maravilhoso. Já estava maravilhoso, povo de Deus. E eu conto para vocês assim, olha, que eu cheguei na igreja de Santa Luzia, eu fui fazer a obra lá, e aí todo mundo arrumou ali algo para fazer. E eu fiquei lá observando todo mundo arrumando ali algo para fazer. E no momento que todo mundo tinha organizado ali, eu fui lá no escritório e falei com o pastor que eu queria dar curso de batismo. E eu tenho um livro do missionário R.R. Soares que fala aí, ó, que quando você batiza nas águas, as bênçãos que você recebe. E ali, gente, eu queria dar o curso de batismo. E assim, e o batismo no Espírito Santo? Se nas águas nós recebemos, então, povo de Deus, vai para a casa de Deus e quando você for fazer, faça ali para Deus. Faça para Deus, com amor ali a Ele, assim, sendo agradecida a Ele. E eu já contei para vocês muitas experiências que eu tive ali no que eu fui ajudar ali na casa do Senhor, e eu fui ajudar sem interesse nenhum, e me sentindo ali, assim, sou uma pessoa tímida e me sentindo ali, gente, mas eu vou e tal, e assim, mas indo para fazer para Deus, no meio das pessoas ali. E um dia, povo de Deus, a igreja precisava mudar, mudou e a gente tinha que fazer a faxina lá e assim, juntou tanta gente que nós fizemos tudo assim muito rápido. Mas aí eu tava lá, gente, já passando por esse processo aí de opressão, onde as pessoas vinham e faziam o que tinha que fazer e pronto. E ali chegou uma pessoa, onde ali, igual eu conto pra vocês, eles vieram e fizeram, e eu vendo, e sabendo, e doendo em mim, nananá, cederegando, ela dá cederegando, nananá, e ali, povo de Deus, a pessoa chegou, toda. Aí, e ali, assim, aconteceu um fato lá, e o outro falou assim, ó, cumprimenta a fulana, que era eu, e tal, e eu, bom dia. E ali, gente, eu deixei, assim, deixei passar a situação, e eu encostei ali o rodo e subi. Eu subi a rampa lá da igreja e fui lá pro altar para me orar. E eu ali orei, cheguei lá orando a Deus, mas eu orava a Deus, falava a palavra de Deus, mas no meu coração eu falava, eu gritava a Deus. Eu falava assim, Deus, o Senhor não tá vendo? E, gente, e ali eu fazia uma oração e meu coração gritava, Deus, o Senhor não tá vendo? Tá doendo! E ali, gente, Deus me deu, eu peguei uma Bíblia, a Bíblia toda assim, ali que estava no altar lá, e eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu li o versículo lá de Jó, mas o versículo ele falava, eu guardei o versículo porque falava de anzol.
gente, naquele momento, igual eu falo com vocês que a opressão foi tamanha, que naquele momento a palavra que Deus me deu foi ali do anzol e Deus me apresentou o Leviatã. Mas ali, povo de Deus, em todo tempo eu entendia que o inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E é nessa fé que vocês têm que estar, povo de Deus. É posicionar-se, levantar, acordar e ficar de pé diante de Deus e acordado, conhecendo seus direitos ali, ó, que o Senhor Jesus alcançou, conseguiu por vocês ali na cruz, e não aceitar de maneira nenhuma, anular os seus direitos, fazendo aí, ó, aliança ou aliancinha com o diabo. Conheça, saiba o que Deus quer de você. O que Deus quer de você e se posicione diante dele e creia, porque a palavra de Deus diz assim, ó, determinando tu algum negócio, permaneça firme e a luz será a sua saída, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vamos prosseguir aqui com nossos anúncios, povo de Deus. Eu falo com vocês da Orla da Pampulha, tá? Pois nós vamos ter que correr aqui. Eu falo com vocês ali, ó, do projeto da Orla da Pampulha. Eu falo com vocês, gente, do aeroporto. Eu falo com vocês ali das obras da Avenida dos Andradas ali, gente. E eu tô frisando muito para vocês, é na obra ali, aquela obra ali que eu anunciei para vocês desde lá. Iniciando ali, ó, mais ou menos na altura daquele prédio espelhado. Em frente ali, ó, mais ou menos, tá, povo de Deus? Mais ou menos ali em frente ao TJMG. E vai até lá na frente da igreja. Mas eu estendi, assim, eu não, povo de Deus, Deus, ele mostrou para mim, eu sendo menina dos olhos dele. E eu conto para vocês, assim, olha, que teve várias passeatas ali, várias passeatas. E ali depois foi só ouvir. Eu fiz o filme e perguntei assim, olha, Deus disse que eu sou menina dos olhos dele, o que vocês estão vendo aí? E ali, sim, Deus já tinha mostrado para mim, já estava todo um projeto pronto, bem escrito aqui, e eu fiz a pergunta para me ver quais seriam as respostas do povo. Responderam muitas respostas. Mas ali, igual eu falo com vocês, ali aquela obra começa ali na frente ali da garagem e vai até lá na Silviano Brandão, povo de Deus. E eu tô dando uma corridinha aqui porque eu tenho que falar da reforma da igreja, eu tenho que falar ali, ó, da cabine do ônibus em frente ao estacionamento ali, que vai ser assim... tá gritante o povo de Deus, tá gritante ali, porque o ponto ali na frente do estacionamento e o ônibus não para. É triste, gente. Vamos dar um grito aí, povo de Deus. Vocês não podem aceitar, não. Somos nós que elegemos. Vocês entenderam aí, né? Somos nós que elegemos prefeitos, vereadores. Então nós temos que estar ali, ó, buscando melhorias para o povo de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E tem mais anúncios, povo de Deus? Tem sim. Povo de Deus, eu tenho falado com vocês para vocês terem uma Bíblia. Tenha uma Bíblia de papel na sua casa. Eu já contei para vocês o que aconteceu. Aí.
Aí já, né? Aí, assim, a Bíblia de papel, você vai estar ali lendo, né, gente? Buscando ali, ó, na fonte, né? E tem, assim, o aplicativo no celular. E leia, gente, leia aí. E você, senhorinha, senhorinho que não sabe ler, peça o seu filho para estar colocando o aplicativo da Bíblia no celular para vocês ouvirem, né? Que ali vocês vão aprender de Deus, entende? E é nessa fé que nós temos de estar, nós temos que sermos luz do mundo e não aceitar de maneira nenhuma que o Satanás e seus demônios vêm aí, ó, escurecendo a nossa nação, vem ali, ó, escurecendo a mente dos nossos jovens e fazendo o nosso jovem aí, ó, uma massa de manobra. Não podemos aceitar de maneira nenhuma que o diabo coloque a mão nos nossos filhos, nos nossos netos, no futuro da nossa nação. O povo de Deus. E as senhorinhas, as mamães, as titias, as primas, elas estão me pedindo para que eu volte com aquele chamada de 9 horas. Olha, povo de Deus, eu tenho feito o ensino de 5 horas, assim, deu uma mudada, deu uma binada, cresceu. Então eu coloquei esse horário de 5 horas, substituindo ali o horário de 9 horas. E eu acho que tem sido muito válido. O importante, gente, não é quantidade. O importante aqui, gente, é vocês estar aprendendo, entende? Está aprendendo a colocar o diabo no tempo real, no lugar dele, debaixo dos nossos pés, e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, ó, roubando as suas bênçãos, trocando de lugar com vocês, entende? Trocando de lugar aí com vocês, mamães, com vocês, com seus filhos aí, ó, com vocês, vovós, os seus netos. Não aceita de maneira nenhuma, porque é só você ler e procurar aí os seus direitos aqui, ó, na Bíblia. Aí vocês vão entender ali como não aceitar de maneira nenhuma, ficar trocando aí, que o diabo fica trocando de lugar com seu filho. E, gente, na minha vida foi real e foi escrachado. Foi bem escrachado. Então, quando eu escracho aqui, porque na hora que eles vieram para cima de mim, eles não importaram. Foi de dia com sol quente e escrachado. Bem escrachado. Então, povo de Deus, eu tenho aí para falar com vocês dos livretos, a Bíblia de papel, que vocês adquiram uma Bíblia de papel, tenha uma Bíblia de estudo na sua casa. Eu tenho aí falar com vocês dos livretos, que eu tenmo falado com vocês, o livretos aí ilustrado infantil que nós vamos estar fazendo aí e trazendo aí para as crianças, que é bem de cedo que nós temos que ensinar as crianças ali a importância de sermos fiel a Deus, de estar ali, ó, fiel a Deus e de sermos íntegros, colocar aí, ó, a nossa verdade alinhada com a verdade de Deus, entende? E aí não tem como o diabo tocar em vocês. Entende? Se o diabo está tocando, é porque aí, ó, vocês deixaram aí brechinha, abriu a brecha aí para ele. Então, é só vocês voltar ali, ó, arrepender e fechar essa brecha e não aceitar que o diabo venha tocar em vocês. Está escrito na palavra de Deus: no ungido do Senhor, o maligno não toca. E povo de Deus, nós temos. E eu já falei dos livretos, gente, do som, eu falei dos jogos, eu falei também do DVD do Mindinho, assim, do DVD do Mindinho na adolescência, né, povo de Deus? Que nós temos de estar aí, ó, fazendo, que os primeiros episódios ali foram ótimos. E eu falo com vocês que eu tive a coleção do Primeiro Testamento, do Segundo eu já não comprei a coleção, não comprei alguns só. E ali foi muito válido, nós aprendemos muito com o Mindinho. Agora vai vir o Mindinho aí, ó, na adolescência até na juventude.
E nós estamos esperando aí para a gente estar comprando a coleção inteira no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E os aplicativos Sovi de compras, olha, é só você entrar no aplicativo e fazer a sua compra. Tem a compra de mês, tem aquela compra ali, gente, de 15 dias, tem a compra também, gente, de perto da sua casa. E você tem a opção de fazer a compra aí no tempo real, escolher o produto aí da sua casa. E entre em contato com a Central Servir, com o provedor, e venha ser nosso franqueado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fiquem com Deus e até a próxima chamada da Sovi. É a Sovi que chegou para ficar.